Irmão, já tem algum tempo que o Senhor vem falando ao meu coração, trazendo o entendimento e a lembrança de que nós não devemos pecar voluntariamente contra o nosso Senhor. Nós sabemos que estamos passando por uma dificuldade em uma certa área da nossa vida, sabemos que aquilo é pecado, mas mesmo assim ainda continuamos no erro, continuamos pecando. Nós sabemos que tem aspectos na nossa vida que isso nos leva a pecar, e mesmo sabendo disso, tendo um entendimento, ainda nós continuamos a pecar contra o nosso Senhor. E o Senhor ontem falou no meu coração de que como nós devemos ter e odiar o pecado como Deus o odeia. Deus odeia o pecado. Nós temos que alcançar isso nas nossas vidas também, como cristãos. Devemos odiar o pecado como Deus odeia o pecado. Hoje o Senhor falou ao meu coração e disse assim, através da vida de um irmão: trevas significa não ter comunhão com Cristo. E a luz significa comunhão com Jesus Cristo. Então, quando nós estamos em trevas, quando nós pecamos, isso significa que nós não temos comunhão com Cristo. O pecado é uma barreira que impede que nós cheguemos até o Senhor. Esse pecado constante se faz como uma barreira, impede a nossa comunhão com o Senhor. Então, trevas significa não ter comunhão com Cristo. Então, quem está em trevas é quem está pecando constantemente. E a luz significa ter comunhão com Cristo. Luz, obediência, comunhão com Cristo, sem pecado. Como essa questão de alcançarmos e odiarmos o pecado, como o Senhor odeia. Ter a consciência que esse pecado que nós ainda cometemos constantemente contra o nosso Senhor foi o motivo dele ir para a cruz. Ter essa consciência que o pecado que nós cometemos hoje, voluntariamente, tendo o discernimento, quando o irmão chega a nós, o Senhor usa através da vida desse irmão, chega até nós e fala: ó, você está pecando nessa área. Você está errado nessa área. Ou quando nós mesmos pecamos e temos, o Espírito Santo nos traz a convicção e o arrependimento e nos mostra que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Quando nós temos essa consciência, devemos buscar odiar o pecado. Devemos buscar a luz, a comunhão com Cristo. Sair do pecado, sair das trevas, porque o pecado é trevas. E saber que esse pecado foi quem crucificou a Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Quando nós pecamos continuamente, nós estamos nos fazendo participantes da crucificação de Cristo. Mas glórias ao Senhor, porque Ele veio, levou sobre si todos os nossos pecados, foi ressuscitado por Deus Pai, e Ele espera que nós assim caminhemos na luz, livres do pecado. Aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, e o que semeia contenda
contendas entre irmãos. Se nós percebemos que uma dessas áreas, estamos tropeçando em alguma dessas áreas, nós temos que buscar o Senhor e buscar odiar esse pecado. Deus não tolera o pecado, Ele odeia, Ele abomina. Amar a Deus é odiar estas mesmas coisas com intensidade. Que o Senhor possa operar isso em nós e gerar um coração que repugna o pecado, que se enoja o pecado, que odeia o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado do salário é a morte. Como aqui, quem está em trevas, trevas significa não ter comunhão com Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado mata, ele separa do Pai, destrói famílias, mente, ilude, escraviza. Quando vemos o que realmente causa, passamos a odiá-lo com a justiça de Deus. Salmos 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Vós que ameis o Senhor, odiai o mal. Nós que amamos o Senhor, devemos odiar o mal, odiar o pecado. Odiar. Quando nós estamos em tentação, devemos orar que o Senhor nos encha de temor, que nos coloque um sentimento de nojo sobre aquele pecado, que o Senhor nos coloque um ódio sobre o pecado, sobre o mal. Quem ama a Deus automaticamente deve odiar o mal. Se você ainda ama o pecado, precisa se perguntar se já nasceu de novo. Ou ir aos pés do Senhor, se humilhar e clamar: Senhor, me limpa. Senhor, opera a justiça na minha vida. Me faça odiar aquilo que você odeia. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado? Não se brinca com o pecado, se combate até o fim. Muitos querem controlar o pecado, mas Deus manda eliminar. Você tem aquele pecado, muitos dizem pecado de estimação, nós ali tratamos ele e ele continua na nossa vida constantemente. Devemos, sem piedade, eliminar esse pecado de uma vez por todas, odiá-lo com todas as nossas forças. Que a justiça de Cristo Jesus tome todo o nosso ser e que nós odiamos aquilo que o Senhor odeia. Em Salmo 119, versículo 104, pelos teus preceitos alcanço entendimento, por isso odeio todo falso caminho. O verdadeiro cristão não odeia só o pecado do mundo,
mas principalmente o seu próprio pecado, sua própria inclinação. Não sermos hipócritas, acharmos que estamos andando, nos iludindo a nós mesmos, achando que está tudo bem com esse pecado nosso de estimação ali, que não está. Estamos sendo hipócritas e devemos eliminar de uma vez por toda essa brecha e esse pecado. Tiago, capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele morreu para te livrar, não para que você conviva de boa com o pecado. Honrar o sacrifício de Cristo é odiar o pecado que o levou à cruz. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Intimidade com a palavra é o que gera nojo pelo pecado. Quem ama a santidade detesta a sujeira da alma. Intimidade com o Senhor, andarmos na luz, buscarmos, orarmos, lermos, para que nós chegamos a esse patamar de odiarmos o pecado, de odiarmos aquilo, o mal, de qualquer tipo, de qualquer pecado, mas odiar todos eles. Devemos buscar o Senhor até que alcancemos e odiemos o pecado como Deus odeia. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem, que eu me coloco junto com os irmãos nessa trincheira, nessa luta, para que nós andemos e busquemos ao Senhor juntos, até que nós cheguemos nesse patamar de odiarmos o pecado, assim como o Senhor, nosso Deus, odeia. Deus abençoe.